Muito honrado em receber do presidente dos Estados Unidos. Fala pessoal, bem-vindo ao Na Mira da Verdade, o seu espaço para entender e acompanhar a política de forma simples e objetiva. Então curta, compartilhe e comente. Sua opinião faz toda a diferença. Vamos juntos para o nosso giro de notícias de hoje. Começo falando então sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, que afirmou há pouco nas redes sociais que foi convidado para participar da posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para reaver seu passaporte. Bolsonaro, lá nas redes sociais, agradeceu ao filho Eduardo Bolsonaro pelas articulações políticas. Escreveu o seguinte, como a gente mostra aí no tweet, feito por ele há pouco tempo, abre aspas, muito honrado em receber do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convite para sua posse de seu vice-presidente J.D. Vance, no próximo dia 20 de janeiro. Agradeço a meu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, pelo excelente trabalho nesta relação com a família do presidente Donald Trump. Meu advogado, Dr. Paulo Bueno, já encaminhou para o ministro Alexandre de Moraes o pedido para eu reaver meu passaporte e assim poder atender a este honroso e importante evento histórico. Acompanhado desse texto, Pitoli, o Eduardo Bolsonaro, Bolsonaro publicou um vídeo do filho explicando aí a respeito desse convite da posse que deve acontecer no dia 20 de janeiro. Vamos acompanhar. O presidente Jair Bolsonaro acaba de ser convidado por Donald Trump para sua posse dia 20 de janeiro na capital dos Estados Unidos. Como todos sabem, Bolsonaro tem o seu passaporte retido por Alexandre de Moraes num inquérito que supostamente investiga se Bolsonaro teve participação no 8 de janeiro, numa tentativa de golpe de Estado, num dia em que não foi dado nenhum disparo, onde não foi apreendida nenhuma arma, onde foram presas senhoras como Iraci Nagashi, de 71 anos de idade, dentre outras mães de família como Débora Rodrigues e tantos outros brasileiros que nunca pisaram numa delegacia e querem nos fazer crer que isso daí foi uma tentativa de golpe. Bem, Donald Trump certamente se identifica com Jair Bolsonaro nesse sentido, porque ele lá nos Estados Unidos também foi vítima de uma perseguição, de um ativismo judicial nojento, repugnante, baixo e sem escrúpulos. Nesse fatídico dia 8 de janeiro de 2023, Bolsonaro estava inclusive em Orlando, nos Estados Unidos, tal qual o seu ministro da Justiça também estava nos Estados Unidos, que então virou secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, assim como o próprio Alexandre de Moraes, que estava em Paris, porque janeiro é férias em Brasília. Querendo nos fazer crer que esse período, num domingo de janeiro, tentou-se dar um golpe de Estado, utilizando-se de velhinhas e pessoas desarmadas. No momento em que Bolsonaro já não era mais o comandante supremo das Forças Armadas, não tinha qualquer tipo de relação com a diretoria-geral da PF. E diga-se de passagem, fez a transição de maneira tranquila e pacífica para o governo Lula, nomeando inclusive o seu comandante de exército antes da saída de Bolsonaro da presidência. Agora, vamos ver qual vai ser o posicionamento de Alexandre de Moraes, pois o advogado de Jair Bolsonaro, Dr. Paulo Bueno, naturalmente enviará ofício a Alexandre de Moraes para saber se Bolsonaro pode ter de volta o seu passaporte para estar junto com Donald Trump, o presidente da maior potência econômica e bélica do mundo, no dia 20 de janeiro. Que Deus ilumine a cabeça das autoridades brasileiras e não faça a nossa, já não dá para falar democracia, mas esse sistema repugnante de uma pessoa se diz vítima, julgador e acusador, impeça que o presidente Jair Bolsonaro sequer possa fazer política. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Bom, com o passaporte retido, o ex-presidente Jair Bolsonaro está proibido de deixar o país por determinação do ministro Alexandre de Moraes. O documento de Bolsonaro foi confiscado em fevereiro do ano passado, durante a operação que investiga a existência de uma suposta organização criminosa responsável por atuar em uma suposta tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito depois das eleições de 2022. Olavo, Bolsonaro vai ou não vai? Bolsonaro deve ir. Importante. Não. Muito bom, muito bom. É importante a presença de Bolsonaro, mas eu queria dimensionar por outro lado. O que significa o convite de Trump para Bolsonaro?
significa que as mudanças, aquilo que nós estávamos esperando, com a posse de Trump, com a nova doutrina, a retomada dos Estados Unidos como um país grandioso, influenciará no país. Então, aqui, amigo Pitoli, amigo ouvinte, amigo Silvio, amigo João, nós estamos discutindo Bolsonaro na posse de Trump, mas já discutimos pela manhã Lula na posse da Venezuela, né? Estamos vendo então as mudanças ocorrerem. O Silvio fez uma pergunta em relação lá à questão da Meta, a Meta que representa, junto com o Google e a Amazon, 60% da arrecadação em propaganda mundial, já se modificando o seu processo de dizer a verdade. Quantas vezes de avaliar o que é verdade numa publicação, quantas vezes discutimos aqui nessa rádio, né? Quem será o dono da verdade? Quem será que vai dizer o que é verdade e o que não é verdade? A Meta, na frase de Zuckerberg, disse: olha, tentamos usar as agências de checagem e não deu certo, houve mais erro do que acerto, razão pela qual vamos adotar o mesmo método do antigo Twitter, do X. Ora, o X é concorrente da Meta, mas não podemos esquecer da pessoa de Elon Musk. Elon Musk que foi ofendido por Janja. Então ficam as dúvidas: Bolsonaro vai ou não? Mas e Lula, vai ou não? Silvio, e aí? O que sobra para Bolsonaro desse convite agora oficialmente feito por Donald Trump, entretanto com o passaporte retido por ordem de Alexandre de Moraes? Silvio? É tudo surreal, né, Pitoli? É uma excrescência você tomar o passaporte de um presidente da República, ex-presidente da República na ocasião, dentro dessa narrativa, desse roteiro hollywoodiano de um golpe que nunca aconteceu, investigações, 21 inquéritos abertos num único gabinete. Hoje tem um editorial do Jornal Estado de São Paulo sobre isso. O ministro Alexandre de Moraes tem 21 inquéritos. Isso não cabe dentro do Estado Democrático de Direito, dentro das prerrogativas da última corte recursal do país. Para você ter uma ideia, o outro ministro que acumula mais inquéritos e investigações é Luiz Fux, né, que tem 3 casos, para 21. No balanço divulgado ontem pelo próprio gabinete do ministro Alexandre de Moraes, aparecem 15 investigações em relação ao 8 de janeiro, 15 investigações sigilosas, correlatas, que se comunicam ali de forma tentacular. É tudo muito surreal. E um presidente não ter o seu passaporte para ir à posse do presidente do maior país do planeta. Isso é algo incabível, não faz nenhum sentido. O ministro Alexandre de Moraes reteve o passaporte de Jair Bolsonaro na época porque havia uma tensão em Brasília, um calor muito forte e uma tentativa de criar toda uma atmosfera para a prisão de Jair Bolsonaro. Por isso houve a retenção do passaporte. Esse cenário já não existe mais no Brasil. Então eu imagino que será facultada a ida dele aos Estados Unidos. Até porque o presidente Jair Bolsonaro roda o Brasil inteiro o tempo inteiro. Se você acompanhar pelas redes sociais, ontem mesmo tinha visita dele a um supermercado, ele faz os vídeos, ele mostra. Ele anda no meio do povo, em qualquer região do Brasil. Foi assim também nas eleições municipais. Já o presidente que detém a faixa não sai na rua. Vai fazer provavelmente um ato patético hoje, uma celebração, né, da infâmia, para uma plateia controlada, com crachá. É isso que nós vamos assistir. Então eu imagino que se houver ainda algum resquício de respeito ao bom direito, em Brasília será devolvido o passaporte. A menos que o consórcio já esteja, de fato, temendo aí o moinho da história, né, os novos ventos na América, e não queiram que o presidente Jair Bolsonaro apareça numa fotografia ao lado do grande líder da América. Agora, eu vou só contar um bastidor. Se existir essa história de passaporte não foi liberado, Silvio e Olavo, o bastidor é forte, tá? Existe a possibilidade do Trump vir ao Brasil para uma visita ao presidente Bolsonaro. Minha nossa. E, acho que eles vão ter que avaliar o que é melhor, né? Acho que eles vão ter que avaliar o que é melhor. Deixar o Bolsonaro ir e ser mais um na posse? Ou deixar o presidente norte-americano vir ao Brasil única e exclusivamente para visitar
o injustiçado Bolsonaro. Silvio, eu acho que eles vão ter que avaliar, hein? Se a conta for essa, eu imagino que eles vão ter o bom senso, como eu disse, de devolver dentro ali dos parâmetros legais do passaporte ao presidente Jair Bolsonaro, ainda que temporariamente, não sei. O aspecto legal aí, as nuances, a gente não pode prever. Mas se o cálculo for esse, eles não serão, perdoe o meu francês, eles não vão ser burros a esse ponto, né? Isso provocaria um terremoto político, olha... Eu não tenho memória recente de algo tão grande. Seria uma estupidez, concordo, Silvio. Hein, Olavo? Santa ingenuidade Batman achar que isso ia passar batido com Trump de volta ao poder, hein, Olavo? Rapidamente me recordo da eleição de Trump ano passado e que nós imaginávamos e sonhávamos, esperávamos, aguardávamos os bons ventos de mudança que chegam, começaram a chegar, estão chegando nesse momento. A questão é assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Acho que essa é a grande questão. A toda a crítica a Bolsonaro que foi feita pelo esquema que lidera o país hoje, cria a figura de um Marte e fortalece a figura de um líder. A decisão está aí. Eu nem sei se podia ter vazado isso, mas eu entendo que é prudente e a hora é essa. Até para que o recado chegue para aqueles que terão a oportunidade de olhar para o passaporte do Bolsonaro e falar, libero ou não. Escolha. Trump vem aí, né? A escolha é sua.